Os conselheiros tutelares são a linha de frente no nosso município. No dia 1º de outubro, vai ter votação para o conselheiro tutelar. Agora eu estou aqui com o Davi Barros. Davi, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, para a nossa comunidade te conhecer um pouco mais. Em primeiro lugar, Davi, eu quero que você se apresente, diga quem é o Davi, um pouco da tua trajetória e o que te levou a ser candidato a conselheiro tutelar. Boa noite, ouvintes. O que me levou a ser conselheiro? Então vamos lá. Meu nome é Davi Nazaré de Barros, sou natural de Santos, São Paulo, tenho 59 anos, sou casado com a Cláudia, tenho 2 filhos biológicos e 2 de corações, que são os da Cláudia. Olha aí, que legal. Tenho 7 netos, tá? E o que me levou a fazer parte do conselho? Hoje eu trabalho numa escola, na Imocasa, a Escola de Educação e Ensino Fundamental Santo Antônio. E lá eu sou zelador. Vendo a situação atual da educação, isso foi um grande desafio para mim. Porque acredito. eu vim de São Paulo, tenho uma história de 11 anos no policiamento da ferrovia, e trabalhar com criança foi um grande desafio. Me despertou uma coisa que eu pensei que estava esquecida dentro de mim. Porque a gente vê os filhos crescerem. Sim. E a gente esquece um pouco. E quando eu cheguei na escola, eu me surpreendi, porque nós vivemos hoje numa sociedade que está bem complicada. E voltando para a criança e para o adolescente, a gente fica fazendo aquela pergunta: o que está acontecendo? E aí, conversando com uma grande amiga minha, que fiz uma amizade na escola com essa pessoa, vou até citar o nome dela, porque claro, ela é maravilhosa, é a Márcia, a secretária. E eu queria entender como é que funcionava esse sistema. Porque é aquilo, você vê, você está na escola, então é um mundo que você vive. Sim. Fora dos portões é outro mundo, é outra realidade. Sim. E aí eu preciso entender esse mundo. Inclusive a realidade das crianças muda fora da escola e dentro da escola. Dentro da escola, exatamente. E aí eu pensei comigo mesmo, vou fazer um trabalho para mim. Então eu vou tratar todas essas crianças como meus filhos. Uau! E aí foi fantástico, porque eu consegui me inserir no meio deles. Na tua perspectiva, o que é um conselho tutelar? Para que ele serve? E qual é a função desse conselheiro dentro desse universo de conselho tutelar? Exatamente. A visão que eu tenho de conselheiro tutelar é aquilo. O conselheiro tutelar, ele está para ele garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Sim. Porque esses direitos são invioláveis. É que nem eu sou uma pessoa evangélica. Sim. Eu acredito em Deus. Então eu tenho princípios. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar em cima desses princípios, me ver o que é melhor fazer, eu vou trabalhar em cima disso. Sim. Muitas pessoas elas podem até criticar, mas você tem que ter algo que envolva a família para ter essa unidade. Sim. Eu sou de uma época na qual a gente se rebelava quando a gente era jovem, porque não, o velho, coroa, isso e aquilo. E aí eu criei meus filhos. E aí eu sempre escuto: não, eu não vou criar os meus filhos como meu pai me criou. Qual é a forma que teu pai te criou? Uhum. Se teve uma boa criação, não tem problema nenhum. Se você teve uma e mesmo a criação que se ela foi ruim, mas você se tornou uma pessoa idônea, uma pessoa de bem, então não foi tão mal. Uhum. Se você hoje tem um trabalho, se você tem uma família, conseguiu construir uma família, foi através de algum princípio. Davi, no teu ponto de vista, como que é possível
garantir o direito da criança à educação de qualidade, ainda mais que já trabalha em escola, tem esse contato? O garantir a educação com qualidade, hoje, aqui em Rolante, a secretaria está trabalhando em cima disso daí de uma forma bem bacana. Uhum. No meu ponto de vista, como candidato a conselheiro, eu vejo assim que a gente tem que trabalhar mais com a família. Hoje, a área da educação está voltada à família. Sim. Porque através da família você consegue melhorar as crianças. Sim, é um conjunto. É um conjunto, é aquilo que a gente fala, é uma base. Você precisa ter uma base. Você tem uma família que está desestruturada, você vai ter uma criança com problema. Sim. Às vezes o problema aparece lá. Às vezes você tem uma família estruturada, mas você tem uma criança com problema. E aí, como é que você vai trabalhar? Então é que nem a gente. No meu ponto de vista, eu gosto de trabalhar com prevenção. Então é procurar identificar onde está o problema. Eu sei que é super difícil, é um trabalho de formiguinha. Então você identificando o que acontece com essa criança, e aí você conhecendo da onde ela vem, você consegue trabalhar no problema, e não na criança, porque às vezes a criança não tem problema, ela carrega... Às vezes a criança está traduzindo alguma coisa que está acontecendo. É o espelho, ela é o reflexo de alguma coisa. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu quero que tu comente novamente quais são os valores que tu traz pessoais que você não abre mão. Primeiro, o valor que eu não abro mão é religião. Uhum. Ela é fundamental, independente de qual seja a sua religião. Porque eu vejo assim, uma família bem estruturada, ela tem que se basear em alguma coisa. Sim. Então, eu não quero ser religioso aqui, mas tem que ter espiritualidade em algum lugar. Por isso que eu falo, não importa a sua religião. Você tem que ter aquela sensibilidade de pensar assim, eu estou fazendo algo errado. Uhum. E aonde você aprende isso? Dentro de alguma seita, dentro de alguma religião. Davi, agora eu quero que tu faça um convite para a nossa comunidade, para a comunidade de Rolante, aí votar no dia 1º, né? Porque o voto para conselheiro ele não é obrigatório, mas quanto mais pessoas votar, melhor, né? E já passar também o teu número e fazer o convite para eles também estar junto contigo. Ok, então. Olá, povo de Rolante. Então, as eleições serão dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, no Ginásio Municipal de Esporte. Leve seu título de eleitor, tá? Um documento de identidade, mostrando sua foto. E eu gostaria de contar com o seu voto. Por quê? Porque a causa que eu luto hoje é uma causa muito importante. Esse voto do dia 1º ele é facultativo, mas ele pode mudar o rumo das nossas crianças. Porque é um conselho bem estruturado, pessoas determinadas a fazerem a coisa certa, correrem atrás, porque é uma coisa, é uma função que você fica 24 horas à disposição da população. Então é uma coisa muito importante. Escolham bem os seus candidatos. O meu número é 63, tá? E conto com vocês nessa jornada que eu sei que vai vir pela minha frente, não vai ser nada fácil, mas eu estou à disposição para mostrar que tudo é possível quando se tem vontade. Tá aí. Davi, muito obrigado então pela tua participação aqui, obrigado pela disponibilidade de novo de estar aqui no CR Portal conversando com a gente. Desejo sorte então na próxima semana.